primeira live que vamos dar sequência a partir de hoje. Então, primeira live semanal com uma análise de mercado. E para a estreia, então, nós convidamos o Thiago Milani, ele que é gerente regional da Gavilon, para falar um pouco sobre o mercado, como é que se comportou o mercado essa semana, como tem se comportado e o que o produtor pode esperar na próxima ou então a curto e longo prazo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Leonardo. Agradeço o convite. Boa tarde a todos. E estamos aí à disposição para conversar, bater um papo aí, falar um pouquinho sobre esse mercado. Lembrando que você que está aí e quiser participar, aproveitar então a presença do Thiago, fazer alguma pergunta, algum questionamento, está disponível e pode deixar a sua pergunta aí, que nós, à medida do possível, vamos tentar responder. Vamos começar falando sobre milho, Thiago, pode ser? Pode ser. Estamos aí em meio a colheita, ou no início da colheita do milho safrinha. Já tivemos uma safra muito importante, uma das maiores safras, acho que, de milho da história, preços baixos. Qual é o comportamento do milho? Como está essa questão agora? Boa pergunta. Bem, o milho, a gente sabe que no passado a gente teve preços recordes, né, para milho, ele oscilou bem. Depois da estabilidade de uma produção recorde que a gente está tendo aí esse ano, os preços naturalmente caíram, né? Hoje o preço do milho está chegando aqui, milho no Rio Grande do Sul, milho safrinha do Mato Grosso, na faixa aí de R$ 28,50, colocado já na indústria, né? Na indústria gaúcha. Seria mais ou menos uma ideia também de 26, 26,5 posto Chapecó, né? O mercado de milho, ele não tem assim de curto prazo um momento altista, tá? A gente viu, falando um pouquinho do mercado internacional, ultimamente uma queda nos preços de Chicago, né? Principalmente no milho e soja, né? Em função de uma chegada de frente fria, né, nos Estados Unidos. Até aquele momento o milho se mantinha até firme pela essa preocupação de falta de água, né, de falta de chuva nos Estados Unidos. E após essa entrada da frente fria, os preços recuaram forte. Isso afetou o mercado internacional e principalmente o Brasil agora nesse momento. Tá? Então esse é o primeiro ponto que fez as cotações do preço do milho caírem, né? A outra é a entrada do milho safrinha, né, que naturalmente vai pressionar os preços, né, e principalmente os prêmios nos portos, né, de Santos, Paranaguá, na exportação, e vai chegar aqui na indústria mais barato. E um terceiro ponto que eu acho que é importante, a Argentina está ofertando milho descontado em relação ao milho brasileiro, né? Hoje você tem ofertas de milho da Argentina a prêmios negativos, né? Prêmios de -5 até -10, que equivaleria a um prêmio de mais 10 em Santos, tá? Mais 10 cents por bushel, só para... E as ofertas hoje, os negócios têm girado a prêmios de mais 20 Santos, ou seja, o Brasil está ficando caro em relação a outras origens, né? No caso, Argentina aqui, que a gente acaba competindo. Então, nesse curto prazo, eu vejo que o preço pode seguir embaixo, né? Pode pressionar ainda mais um pouco. O câmbio não deve ajudar por enquanto, até ter uma definição dessa questão política no Brasil, né? E da aprovação, né, da Previdência. E mais para frente a gente tem um cenário já um pouco mais difícil de acertar, né? Mas a gente chegou a ter possibilidades de negócio aqui para o produtor gaúcho, né? Para aquele que vai ter milho disponível lá na frente, a níveis de R$ 32 a R$ 33 reais no Porto de Rio Grande, tá? Então, para o cara que gostaria de vender o milho lá para entrega janeiro, fevereiro, foi os níveis que acabou rodando o negócio, né? R$ 32, R$ 33 reais base Porto, que seria um nível de R$ 27 reais no interior do estado, né? E perspectiva então de milho, tivemos a safra argentina, né, agora, e com bastante dificuldade lá por causa das chuvas, né?
Essa condição da Argentina impacta nessa disponibilidade mundial de milho ou não? Eu acho que agora não, até por isso que o argentino está vendendo mais, né? Então a gente vê que com a entrada da safra, o argentino está conseguindo ofertar hoje mais barato que o brasileiro no mercado internacional. Então até o impacto se torna um pouco mais negativo, né? Ele pressiona mais esses prêmios no porto e acaba, para você conseguir participar do mercado, tendo que acompanhar prêmios mais baixos. Thiago, com relação à soja, qual é a perspectiva, assim, quais foram os movimentos? Essa semana tivemos uma baixa de 3 pontos, mais ou menos, né? Até maior, né? Essa baixa de semana foi até mais ou menos aí com a queda de hoje, né? Quase mais de 20 pontos aí o mercado caiu. E o que motivou isso? Primeiro foi a questão do clima, né? O mercado até vinha se sustentando, então a gente tinha ali a região de Iowa, Illinois, aquele Indiana, regiões secas. Se a gente pegasse a umidade do solo, que eles calculam até 1 metro, né, de profundidade, vinha a níveis baixos de umidade, isso há mais de uma semana atrás. E com a entrada dessa frente, né, houve chuvas e melhorou as condições. O único estado dos Estados Unidos que estava um pouco mais complicado e que ainda se encontra um pouco em dificuldade, mas não planta tanta soja, representa 7% da produção de soja dos Estados Unidos, é Dakota do Norte, onde afetou mais as lavouras de trigo, o trigo primavera. Agora, o restante da região do cinturão de produção ficou mais confortável, tanto que as condições de lavoura dos Estados Unidos hoje estão com 68%, que é até um pouco acima da média dos últimos anos em termos de qualidade. Dentro dessa perspectiva, a safra americana deve vir aí próximo de 115 milhões de toneladas, né? Então uma safra não tão boa como foi o ano passado em termos de qualidade, de produtividade, mas ainda assim é uma baita de uma safra. Ano passado colheu 118 milhões? Aproximadamente 118 milhões de toneladas, né? Esse ano é um pouco mais baixo porque se estima uma produtividade de 48 bushels por acre, fazendo a conversão em sacas por hectare, isso é aproximadamente 54 sacas por hectare, né? E dando uma produção final dos Estados Unidos de 115 milhões, são as estimativas, né? Então, assim, é uma boa safra, vai ter oferta, os Estados Unidos já está competindo com o Brasil lá para entrega setembro, outubro, o prêmio está ficando mais barato que o nosso prêmio aqui no Porto, já para esses embarques a partir de setembro, né? Por enquanto o americano não vem vendendo também muito, então ele está segurando para venda, mas em algum determinado momento isso vai acontecer. E outro ponto importante que aconteceu ontem no mercado, que é um pouco mais técnico, o vencimento julho, ele caiu abaixo, fechou abaixo dos 9,09, né, dos $9,09 por bushel. Isso indicou um enfraquecimento, né, na tendência do mercado. Ou seja, o mercado pode buscar de curto prazo até os níveis de 8,70, 8,50, quem sabe. Ele tem espaço para cair mais tecnicamente, ou seja, aqueles que estavam com posições compradas na bolsa, né, em soja, podem vir realizar essas posições. É o que está acontecendo. A gente pega hoje a posição dos fundos, é a mais vendida nos últimos tempos aí. Então o fundo está vendendo tanto complexo soja, farelo, óleo e próprio contrato futuro de soja e milho. E na contrapartida comprando trigo, que o trigo se encontra numa situação de qualidade pior agora nesse momento. As lavouras não estão boas de trigo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então esse é o trade que os fundos vêm fazendo. A produção americana, então, abaixo de 113 milhões de toneladas, que poderia ter um impacto um pouco positivo no soja aqui, né? Então, exato. Caso uma frustração lá... assim, é muito cedo ainda para a gente falar o concretizar a safra americana ainda. É lógico que os fundos e o mercado está sinalizando uma safra muito boa, mas isso pode ocorrer agora, principalmente entre junho e julho, é um mês crítico,
Então, se em algum momento começar a faltar água de novo, o mercado pode dar uma voltada para cima, isso pode acontecer. Então, é um momento assim, se isso acontecer para o produtor, é importante que ele aproveite esses momentos de alta, né? Porque fora isso, não tem muita história altista para o mercado, né? E a questão do esmagamento, como é que está isso? Como é que está a questão do consumo, da demanda de soja no mundo? Olha, vamos falar, hoje o esmagamento na China, que é o principal comprador, né, de soja, ele melhorou as margens ultimamente. Então, o consumo chinês vem aumentando ano após ano. Esse ano ele começou um pouco ruim, agora as margens melhoraram um pouco mais. O que aconteceu nesse mês passado, ou nesse mês corrente, que a gente está ainda em junho, né, foi que atrasaram os desembarques dos navios de soja na China. Isso afetou todo o resto. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o line-up, que é a fila de navios no Porto de Rio Grande, muito baixa. Porque é reflexo desse desembarque de soja lá na China nesse momento. Não estão conseguindo descarregar lá, está afetando aqui. E eles estão postergando alguns navios, né, para julho ou até agosto, para embarque mais para frente. Então o fluxo que está saindo de soja aqui está sendo baixo. E isso está refletindo também na parte do vendedor. O vendedor não está querendo aceitar os preços hoje, como está caindo, não estão querendo vender. E o comprador também está um pouco retraído, sendo que ele não tem espaço, não tem navio nesse curto prazo. Então o mercado fica muito travado, né? É ruim, dentro dessa perspectiva, principalmente para o Rio Grande do Sul isso, né? Porque hoje os outros estados já estão mais avançados, um pouco mais avançados na comercialização e estão preferindo vender o milho, né? Porque o milho está sendo, vamos dizer, o mais interessante para o produtor vender. Então eles estão preferindo vender o milho agora e segurando a soja. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, se caso a exportação for mais lenta ou continuar nesses níveis menores, né, que a gente está nesse momento no mercado, a gente pode ter um estoque de passagem de final do ano de quase 4 milhões de toneladas de soja só aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aí pode complicar um pouco mais para frente, né? Qual que é o número que a gente fala? Bem, a gente tem um número de oferta esse ano de entrada de soja no estado do Rio Grande do Sul de 20 milhões de toneladas. Tu pega 1,5 milhão de toneladas que foi o estoque da safra passada, que já foi alto, mais uma safra de 18,5 milhões de toneladas, 20 milhões. Tu pega uma exportação que está fraca e se continuar assim, vamos estimar aí 10,5 milhões de toneladas e mais um esmagamento aqui no estado de 5,5 milhões de toneladas, sobraria aí um estoque de quase 4 milhões de toneladas. Isso pode atrapalhar um pouco mais para frente, principalmente o produtor gaúcho, né, nos preços. Tem muita soja ainda para ser vendida aqui no estado? Tem muita soja. Projeções, assim, tem alguma? Olha, vamos dizer ainda que faltaria para comercializar mais de metade da safra. A gente tem 52% do estado comercializado, então a gente teria mais de 10 milhões de toneladas ainda para ser comercializada até o final do ano, né? Até início da próxima safra aqui no estado, né? Então... Com relação a trigo, Thiago, como é que está a perspectiva? A gente sabe que principalmente no estado, devido ao clima, principalmente na região das Missões, teve um atraso muito grande no plantio. Alguns certo. Produtores até deixaram de plantar ou vão desistir de plantagem, precisa ser analisado mais a fundo isso. Mas quais são as projeções para o trigo? Para o trigo. Olha, o mercado de trigo é bem isso que tu falou, né? Atrasou o plantio. O preço do mercado disponível do trigo de um mês para cá subiu, né? Ele deu uma recuperada de preços aí. O plantio atrasou, mas ele de certa forma agora meio que se colocou no lugar. Ele está um pouco atrasado em relação ao ano passado. Ano passado, nessa mesma época, a gente tinha quase 80% plantado, né? E nesse momento agora a gente acha que já plantou em torno de 55%, tá? Tem a previsão de clima bom para a próxima semana inteira, tempo limpo, de sol. Então eu acho que vai chegar no final aí com
um plantio dentro do esperado, tá? Eu acho que eles vão conseguir, vai dar a janela certa para conseguir plantar todo o milho. É claro que alguns tomaram uma decisão atrás, que como vinha atrasando por causa das chuvas, né? Muita chuva aqui, não conseguia plantar, alguns acabaram até devolvendo as sementes, aqueles que não tinham tratado semente devolveram a semente. Então vai haver alguma redução. O mercado fala em torno de 10 a 15% de redução de área de plantio de trigo. Tá? A área projetada estava em torno de 740, 730 mil, acho que é mais ou menos esse número aí. Uhum. Né? A expectativa é que feche em torno de 600? 670, 660 mais ou menos, esse número. E com relação a níveis mundiais, assim, você falaste anteriormente na questão de problemas em algumas regiões. Como é que está isso? Realmente está acontecendo. Tu pega os Estados Unidos na região das Dakotas, né, que são regiões mais produtoras de trigo, continua muito seco numa época, no estágio que a lavoura de trigo que ela precisa de chuvas, né? Então isso está afetando. E está muito quente também e seco na Europa, principalmente na França, que é um dos grandes produtores, né, da Europa de trigo. Isso fez com que o mercado de trigo, todo ele, puxasse e subisse nas últimas semanas. Para nós, a gente não teve um reflexo imediato disso ainda. Tá? Pode ser que isso reflita um pouco mais para frente, no mercado futuro, mas como nossa participação no mercado internacional ela é ainda pequena, né, em termos de exportação, a gente importa mais o trigo, ainda não teve um reflexo para o mercado. Mas essa subida dos preços que a gente teve de um mês atrás, que o trigo valia aqui 530 toneladas, hoje já vale R$100 por tonelada a mais, já vale 620, 630 no mercado interno do Rio Grande do Sul. Então, já um pouco desse reflexo. Tira um pouco também o momento que o cara vinha vendendo o trigo lá atrás, ele segurou agora um pouco, então o mercado deu essa reagida também de preços. Né? E a liquidez desse trigo, como é que está, Thiago? Bem, no curto prazo ele tem uma certa liquidez, tá? Ele trabalha-se aí, quem tem disponibilidade de trigo com qualidade vai conseguir vender nesses níveis. O que a gente sempre tem dificuldade é de trabalhar um trigo futuro. Uma porque a gente não sabe ainda a qualidade, o trigo ele oscila muito a variedade e a qualidade dele, então é mais difícil de tu negociar um contrato futuro. Mas já existe opções, a gente mesmo, a Gavilon, tem já um mercado futuro para aqueles que querem travar um preço futuro de trigo. Base Porto, eu diria que hoje seria uma possibilidade aí próximo de R$600 a tonelada para entrega em dezembro, a gente ter negócios acontecendo. Com relação ainda ao trigo, na Argentina, como é que está essa questão do plantio lá? Acho que já tem 40% plantado. O trigo argentino, ele a princípio deve ser uma área maior, até acho que a gente discutiu isso lá no outro evento que tivemos há um tempo atrás. Tudo indica que a safra argentina de trigo vai ser maior que já foi ano passado. Então, é um concorrente forte aí para frente. Essa participação do Rio Grande do Sul no cenário mundial é muito pequena, como tu falaste, né? Mas a questão do trigo, qual é o impacto que o trigo mundial tem no preço aqui quando se for falar em importação? Sim. Olha, é natural que esse reflexo que a gente está tendo dos preços do trigo na Europa, do aumento do preço do trigo nos Estados Unidos, reflete. A Argentina é um fornecedor de trigo para esses consumidores que esses países atendem. Então, natural que esse problema que está ocorrendo agora nesses países europeus e nos Estados Unidos vai inflacionar um pouco mais o preço do trigo, né? E isso pode refletir, como eu falei, mais para frente lá no mercado futuro de trigo. Agora, se o da Argentina vem mais para frente com uma oferta grande, né, depois, logo após a nossa safra, isso tende a equilibrar um pouco esse mercado. Então, assim, a dica ou a ideia que eu dou
é para o cliente ou produtor travar na medida que tiver um preço interessante para cobrir os custos deles. Então, preços interessantes. Será que a gente vai conseguir o preço mínimo do trigo? O preço mínimo do trigo ele é balizado um pouco alto, né? Mas eu entendo que é pelo custo da lavoura. Mas se ele tiver a oportunidade de já garantir próximo desse preço mínimo, né, algum negócio futuro, eu acho que vale a pena. É pelo menos para garantir esses custos de produção, porque o mercado pode dar uma subida, mas natural que a liquidez do trigo ela não é a mesma que a soja, né? Então, se tu não aproveita essa posição antes, já garante esse espaço, essa logística, tu pode perder lá na frente, né, nesse momento. Tá certo, então. Thiago, agradeço muito a tua presença aqui, nossa primeira transmissão ao vivo aqui com a análise semanal de notícias sobre mercado, e com certeza nós vamos demandar a tua presença mais vezes aqui no estúdio da Destaque Rural para a gente debater mais, analisar e levar informação para o nosso espectador aí da nossa página. Então agradeço já, muito obrigado e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Fico à disposição, né? Se tiverem qualquer dúvida aí, é só nos perguntar e a gente está aqui para responder. Tá? Muito obrigado. Certo. Então voltamos na próxima sexta-feira então, com mais uma análise de mercado semanal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.